Olá, mulheres, tudo bom? Tô passando aqui com mais uma convidada, a Jéssica, Muito linda feliz de estar aqui, tá aqui. maravilhosa. Amei a roupa dela. Na hora que ela chegou, eu falei, nossa, veio chique. Eu tava correndo, eu tava correndo. Especialmente para Voltei vocês. especialmente para ter mais conhecimento, mais bênção. E eu, de coração, eu tô muito feliz porque o Senhor tem me dado mulheres influenciadoras mesmo. A Jéssica tá lá na mesa das mulheres influenciadoras, onde tá eu, tá a Amanda, tá tantas mulheres maravilhosas lá. E a Jéssica faz parte, né, desse grupo de mulheres. E hoje eu trouxe a Jéssica aqui e antes, né, de eu começar, eu quero que a Jéssica se apresente. Pode se apresentar, Jéssica, para as mulheres. Eu sou a Jéssica Pagliarini, tenho 36 anos, daqui a pouco, pezinho ali no 37. Tamo junto. Sou massoterapeuta, especializada no atendimento para mulheres e gestantes. Sou mãe da Catarina, de 2 aninhos, e tenho um esposo e um cachorrinho que fazem a alegria da vida aqui dessa humana, que eu falo, brincando com o teu cachorrinho faz alegria, né? Completa. Ô, Jéssica, a gente estava conversando aqui, a gente sempre conversa um pouquinho antes. E a Jéssica tem muito a compartilhar conosco na área dela. E eu queria que você trouxesse um pouco, né, do seu trabalho, Jéssica, como que abençoa, né, as mulheres, né? Ela tem um público mulheres e gestantes, mas hoje a maioria são gestantes ou não? Eu costumo dizer que hoje a maior parte são gestantes porque eu fui nichando. Eu estou há 10 anos na área, me formei inicialmente ali na área de estética. Antes, como eu estava dizendo, uma transição de carreira que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sentia alegria, eu ficava muito inquieta na profissão que eu estava antes, trazia muita ansiedade. Qual a profissão? Eu trabalhava na área administrativa com recursos humanos. Apesar de ter tido muitas experiências boas, ter conhecido muitas pessoas, trouxe experiência, bagagem que eu falo não só profissional, mas pessoal. E uso isso inclusive hoje, né? Porque se fala muito em inteligência emocional, nessa parte assim, né, humana, vamos dizer assim. Mas isso também me trouxe muito conhecimento também para minha área profissional, com lidar com todos os dias com as mulheres que surgem, né, nos atendimentos, que Deus vai trazendo para mim essas mulheres. E essa transição foi muito assim abrupta no começo. Meu pai não ficou feliz, mas eu sentia no coração que eu precisava entregar tudo. No entanto, que eu saí com uma mão na frente e outra atrás, foi bem assim desafiador. Mas quando eu entrei na área da saúde em estética, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E eu costumo contar até para as minhas mulheres em atendimentos, algumas em especial eu acabo me abrindo. E eu falo que no caminho que eu estava fazendo de casa para a faculdade, da faculdade para casa, eu ia orando. Eu ia falando assim, Senhor, gente, ore. Muito obrigada. Seja mulher de oração. Por todos, né, todo o nosso corpo, a anatomia do nosso corpo mesmo. E chegava a ser engraçado, porque minha oração era obrigada pelas mitocôndrias, por cada célula, porque tudo que eu aprendia na aula de anatomia... Já colocava na oração. Já colocava na oração, porque assim, muitas vezes, eu costumo dizer isso para as pessoas, elas não valorizam aquilo que é pequeno. Para hoje eu estar aqui ouvindo, falando, vendo, sentindo... Tem muita coisa aqui que Deus está abençoando, está honrando para que funcione de uma melhor forma. Então, assim, eu acho que tudo foi sendo ressignificado dentro da minha profissão na atuação da saúde. E aí, depois eu vim a fazer o técnico em massoterapia, que foi onde foi já o meu achado. Porque eu via que você se apaixonou. Via que não era você só estava estética. Triste numa área, é isso. Você estava trabalhando, você trabalhava. E tem muitas pessoas que trabalham e não são felizes com o trabalho, né, Jéssica? A gente que ouve muitas mulheres, eu tenho certeza que a Jéssica também escuta muitas mulheres. Sim, muitos relatos. E a gente escuta muitos relatos. Às vezes é você ir na sua casa e falar, eu tô numa profissão e eu não sou feliz. Então o que você falaria para ela? Eu olho para você e falo, não desista daquilo que te traz paz no seu coração. Por que eu digo isso? Naquele primeiro momento, parecia que essa decisão era uma decisão muito humana, porque eu estava numa carreira boa, com um salário bom, um cargo bom, perante a sociedade estava tudo ok, porém, no momento que eu decidi abandonar tudo e falar, eu vou seguir esse caminho que eu tô sentindo no meu coração, que acho que vai, né, humanamente também, você fica com o pezinho ali, né, será que vai dar certo mesmo, mas eu vou fazer?
abriu as portas, porque minha vida mudou da água pro vinho. No primeiro momento, meu pai, como eu disse, ficou muito bravo, ele não gostou, ele não aprovou. E quando eu me formei na faculdade de estética, eu lembro do meu pai olhando pra mim e falando: eu tenho orgulho de você. Isso foi uma cura que Deus trouxe na minha vida profissional e pessoal, porque onde já se viu, né, esperar tantos anos pra esperar ouvir uma coisa dessa do meu pai. Ô Jéssica, que você falou algo aqui, você falou assim que você trabalhava. Eu quero saber, quando você estudava, você continuou trabalhando ainda? Não, eu disse, por isso que foi bem difícil. Essa transição, não como foi eu uma disse, coisa, você ficou com o pé não. ali, fazendo duas Eu coisas. me entreguei diretamente, assim, inteiramente. Por isso que eu falo que foi uma decisão, assim, abrupta. Naquele primeiro momento, é óbvio, a gente também tem que ter a consciência. Eu ainda morava com os meus pais. Gente, tá? porque às não vezes... estava sozinha Às vezes, na condição, às vezes, né, você Exato. precisa, aí você vai ter que segurar um pouco, vai ter que continuar trabalhando Também e não- fazendo outra faculdade até... Não vamos fazer nenhuma loucura, gente. É tudo Isso. embasado com coisas que, assim, Que a você gente se vive, prepara. Você se prepara, você não só sai. Eu já tinha isso no meu coração, que eu não estava bem. Eu tive crise de ansiedade, estava já assim, tomando remédio antidepressivo. Eu falava, gente, isso não é. Eu tinha menos de 24 anos e eu falava assim, isso não é vida para um ser humano. E, né? Jéssica, você falou uma coisa aqui também que eu escuto muito, que muita gente, às vezes, está numa profissão, Fica doente. fica doente, e aí eu pergunto pra elas, por que você não sai? E aí elas falam que é o financeiro. Eu falo, eu não consigo. Mas a Jéssica falou assim, claro, na época dela, Sim. ela que tava lá com os pais. Agora, eu vou falar Michele, tá? Você que quer esse novo, eu quero fazer igual a Jéssica, encontrar algo que eu ame. Ore, né, o Senhor. Né, ore, você vai sentir paz. E nesse primeiro momento, você tentar equilibrar o trabalho que você tá hoje, mas já investindo no futuro que você quer. Exato. Eu quero ser pedagoga, eu quero, né, ir fazendo cursos e até você conseguir, Sim. porque muita gente não vai estar nesse nível, assim, de poder fazer isso em qualquer momento da vida. Uhum. Né? Você tem filho, você tem marido, tem conta, às vezes né? a mulher não tem o marido. Ou é sozinha e você precisa o quê? Começar de alguma forma. E uma vez eu ouvi algo que me tocou muito. Que falava assim, se você tem um sonho, um objetivo na sua vida, para dar o primeiro passo, você tem que começar a planejar ele. E a Mi é uma das pessoas que, assim, eu coloco, né, a Deus muito, né, gratidão mesmo, porque Ele colocou ela de novo na minha vida, a gente se conhece já há alguns anos. Já há muitos anos. E depois Deus resgatou e trouxe pra minha vida, porque eu sempre vejo que ela tá sempre organizando, né? E ela até me mostrou agora há pouco na casa dela, pra ver que não é, porque, né, gente, claro que eu não sou perfeita, Sim. mas assim, numa altura, naquilo que eu falo assim, que aquilo que a gente vai pregar, aquilo que a gente vai mostrar pra alguém, tem que viver, né, a gente tem que viver, né, claro que pode ter um dia eu tô Sim. doente, né, tem os seus, mas assim, eu não posso viver uma mentira. Eu falo assim, que aquilo que você vai falar... Aquilo que você prega, você tem que pelo menos fazer muito isso, pra não ser uma mentira. Porque como que eu vou ter respaldo, né? Sim. Igual a mesma coisa. Como você vai ter respaldo em algo se a gente, né... Se você não conhece, você não, né, estuda, enfim. E aí a primeira coisa que eu lembro que na época era uma situação, era assim, se você tem um sonho de viajar, então o primeiro passo, o que é o sonho para viajar? Você quer viajar para onde? É dentro do Brasil? É fora? Porque se é fora do país, o primeiro pontapé inicial você tem que fazer o quê? Um passaporte. E aí eu falava assim, daí eu fui trazendo isso pra minha realidade. Se eu quero sair então do trabalho, falei, eu preciso buscar a faculdade que eu quero fazer. E eu fui, né, me informando, fui me munindo disso também. Não falei assim, hoje eu vou pra faculdade. Não foi assim, tá, gente? Não foi nessa loucura, no ímpeto. Mas foi abrupto. Você colocou num papel, você analisou. Decidir, né? Se eu queria continuar nessa carreira e ia levando isso, empurrando com a barriga, porque muitas pessoas fazem isso. Ou se eu simplesmente ia iniciar, né, essa faculdade, falar pro meu pai, enfrentar as consequências disso. E foi como eu disse, nos primeiros 2 anos ali foi um desafio, mas depois disso também veio a glória. Porque em todos os atendimentos, já que naquela época eu realizava com estética, eu já via uma transformação das minhas ações, sejam elas com a família, sejam com as pacientes, seja até mesmo comigo mesma no quesito de estudo, porque eu nunca fui de ficar lendo. Você até brincou comigo, ela é minha poeta. A Jéssica, ela sabe falar, ela sabe cativar. Eu falo assim que eu não acho. Não, claro, gente.
Eu falo bem em público, mas assim, eu acho que eu não tenho um dom. A Jéssica tem um dom de poeta, assim, eu não sei explicar. Ela tem um dom de tocar, eu não sei se você me entendeu. É aconchegante, você vai se sentindo gostosinho assim. A Jéssica tem esse dom, é dom de Deus mesmo. É dom, porque o meu eu não acho que é esse não. Eu posso falar, mas eu acho que eu sou verdadeira, entendeu? Assim, você tem um dom das palavras certas, palavras mais que tocam. serena pra pessoa. E é isso muito que eu peço. Por quê? Ai, quem olha assim fala, gente, ela é serena sempre. Não, eu tenho aqui dentro da minha cabecinha, do meu ser, uma guerra. Eu sempre falo isso. Mas eu sei que quando eu estou na presença de Deus, Ele vai me moldando, me forjando, porque eu sei que não tem como a gente correr contra aquilo que é de Deus. Né? E Ele sempre vai trazer a gente pra perto dele. Depende também, né, do seu coração e da sua entrega. Ai, tá tudo perfeito, maravilhoso. Não, gente, não está. Foi tudo perfeito, maravilhoso? Não, não foi. Mas foi ficando menos difícil, menos desafiador conforme eu fui entregando. E aí, nesse processo, eu conheci muitas pessoas. Nessa transição de carreira, foram muitas pessoas, foram muitos nãos, mas foram sims também, que me trouxeram para um caminho mais específico dentro da área hoje que eu atuo. Então, eu entrei lá no curso de estética inicialmente, fiz uma massoterapia, falei, gente, se já era incrível conhecer anatomia lá na faculdade de estética, na de massoterapia eu pude perceber que fazia muito mais sentido essa questão do poder do toque intencional. No ano da pandemia, que foi uma transição assim, que foi uma outra virada de chave já dentro da área da saúde, foi quando eu comecei assim, ver que todo mundo estava se fechando, né, por conta da situação. Aquele medo, né, as pessoas tinham medo de sair, não sabiam o que ia acontecer. Foi um período assim de muitas ansiedades, as pessoas começaram a ficar meio assustadas. E isso começou a me trazer também uma preocupação. E eu falei, agora pra minha área que dependia 100% de toque. Ai, né? Era toque. Como que você faz isso? Comecei a entrar na internet e Deus colocava no meu coração. Você vai atender ainda muitas outras mulheres. Eu ficava, gente, mas não pode, né? A clínica... Na época da pandemia. E você atendeu, então? E eu falava assim, não, mas como eu vou atender mulher nessa pandemia, né? Todo esse furdunço que tava, assim... e aí eu encontrei, bem assim, lembro hoje, em maio, um curso, que é o que eu sou habilitada, no método que eu sou habilitada para gestante, uma palestra da minha professora e um outro professor que eu já, né, tenho uma inspiração muito grande pela história deles, pelo profissional que eles são. E aí naquele dia era uma palestra, assim, um desses... Live, né? Live. Tinha 1000 lives, né? A gente fazia live de tudo. É live de exercício físico, é live de gastronomia. A gente aprendeu muito. Quem quis aprender, aprendeu. Exato. Então, assim, eu falei, gente, vamos usar essa parte que tá em alta pro meu trabalho. E aí foi quando eu peguei e conheci, então, o trabalho dessa profissional que eu sou habilitada no método, junto com esse professor. E eu lembro que, assim, foi a virada de chave. Quando ele falou assim... Quando nós colocamos intenção naquilo que nós queremos fazer, muda. E eu vou falar era uma palestra sobre, ele estava falando naquela live, sobre gestante, sobre o cuidado com a gestante, que aí fez total sentido. Eu falei, nossa, eu já gosto de atender gestante, mas eu não me sinto preparada o suficiente. Então eu fui buscar. E aí lá ele falou assim, um versículo que ele fala, né, de quando a mulher que sofria, né, de fluxo intenso, né, de sangue, o que ela fez? Ela tocou. Ela falou pra mim. Ela tocou. Gente, você escutou isso? Ela tocou. Mas ela tocou... Com fé, né? Eu vou ser curada. Que 12 anos, não, sofrendo. Ela tinha no coração que se ela tocasse, ela tinha fé, ela tinha o quê? Intenção. Quando eu falo, eu vou tocar a Michelle, eu estou colocando a intenção. Não estou fazendo só assim, né? Um toquezinho. Ela colocou, eu tenho certeza que com a mão e falou, Senhor, eu vou ser curada. A Jéssica, a Michelle assim, vai em nome de Jesus, amém, Jesus. E aí eu lembro que ele falou isso. Eu falei, gente, um profissional da área da saúde falando de Deus, ele falou na Bíblia. Ele falou mesmo. Ele falou. Existia uma mulher da Bíblia que ela foi curada, mas antes dela ser curada, ela intencionalmente colocou a mão sobre o manto. E aí eu pensava, quando eu coloco a mão sobre uma pessoa,
eu tenho intenção, e eu tenho poder, e eu tenho a unção de Deus. E hoje, todas as vezes que eu vou tocar em alguém, eu não toco mais por um toque inconsciente. Eu sempre toco com a delicadeza, porque eu sei que de alguma forma a minha mão pode tocar eu tenho que aprender esse toque. E aí, assim, o toque de cada um é diferente, tá? A intensidade também. Mas depende o quê? Do seu pensamento e da sua intenção. Quando eu tô tocando um alimento, que nem pessoas que trabalham com fermentação lá de pães, porque tem muito disso, né? Você vê que a pessoa faz com amor, é uma de um jeito. Um bolo. Você vê que cada bolo que a gente faz sai de um jeito. E aí você fala assim, gente, aquele bolo, aquele dia não deu certo. Isso. Por quê? A intenção que você estava, a forma que você, né, estava ali naquele momento faz toda a diferença. Não são só os ingredientes. A Jéssica falou algo, e esses dias eu falei assim, meu Deus, eu tava com muita pressa, assim, correndo, mas aí eu parei e falei, Senhor, eu sei que se eu não vai dar bom esse bolo, mas eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus. Parecia impossível. Gente, ficou maravilhoso o bolo. Porque assim, é uma coisa assim, o Senhor, Ele conhece meu coração. Sim. Ele sabia que eu tava me esforçando. Ele sabia que ele sabia que não ia dar tempo. Então, eu usei e falei assim, opa, eu tenho esse poder aqui, essa intimidade com meu pai, eu vou orar. E ficou maravilhoso. Sim. E deu tempo. E quantas vezes acontece isso? Às vezes, eu paro tudo, falo, né? Senhor, peraí, deixa eu vivenciar isso aqui, né, e entender que, né, até a Jéssica, ela atrasou um pouquinho pra vir, e eu falei assim, não, ela não atrasou, foi tudo, ocorreu no momento certo, né, então, a gente tem esse olhar, né, e isso vai abençoar mulheres, abençoar pessoas, não só mulheres, vai abençoar seu marido, vai abençoar seus filhos. As pessoas que estão ao seu redor no geral. No geral. Profissionais, amigos, pessoas que vão passar um dia por você e vão só te olhar ou nem vão te olhar. Você às vezes tem o poder e você não sabe. Que a sua intenção, ela é algo que vai assim, eu sempre falo isso, gente, a intenção é algo muito poderoso, né? Quando a gente fala lá também a questão até assim, trazendo como pecado. Pecado, ele não é só no ato concreto, ele começa aqui. Eu falo assim, eu sempre brinco com meu marido, eu falo assim, amor, ó, tem tudo isso aqui, ó, entra pelo olho, entra pelo que a gente escuta, pela nossa boca, pelo que sente, então cuidado. Porque antes, eu falo assim, antes de entrar aqui, tá entrando por aqui. Onde você colocou? Pela boca, pelo olho. Então, você vigia, porque igual, né? Até na questão, a gente, né, entrando na parte homem e mulher, vamos por uma parte sexual, né? A gente tem que vigiar muito, gente. Sim. Vigiar muito, porque é a única parte onde o Senhor fala na Bíblia assim, ó, fuja. Sabe por quê? Ele já fala pra gente fugir porque não é um lugar onde a gente brinca, né? Então isso é muito sério. E aí a Jéssica falou algo também aqui que me tocou muito, que ela falou assim, né, é o jeito de tocar, um toque gente, com intencional. Tá você viu? Já tô. Amanda, se você estiver assistindo esse vídeo, olha só que glória. Amanda, eu toco na Amanda. Eu sou muito assim, E aí a Jéssica falou algo assim, né? Dessa intencionalidade. E Jéssica, como que você faz isso? Acordou, como que você faz? Tô indo pro trabalho, o que você tem? Antes de eu entrar nesse assunto, você falou uma coisa que é super importante, que foi também um divisor de águas para eu direcionar o meu atendimento para mulheres. Infelizmente, o meio masculino é um meio que também sofre muitas opressões da mente, do corpo, foram talvez muitas vezes ensinados de forma errada. Então eu também tive que me posicionar quanto mulher e quanto profissional no atendimento masculino, porque sempre eu atendi o público no geral nesses 10 anos, mas faz 5 anos que eu direcionei o atendimento para as mulheres. Mas antes você atendia homens também. Homens. E quando eu falo atendia homens, era nessa mesma intenção de cura, de bem-estar, de saber que eu estava levando de alguma forma a palavra de Deus através da minha ação, né? Da minha atitude. Só que às vezes o homem, infelizmente, não são todos que vêm com essa intenção. E foi um momento que também assim, me desagradou muito como profissional, me frustrou em alguns momentos, e eu tive que pedir para Deus para ressignificar mais uma vez, para que eu pudesse seguir um caminho certo. E hoje, quando algumas pessoas perguntam, né, ou até homens ainda me mandam um recado perguntando se eu faço massagem, eu sempre direciono.
Hoje eu não consigo mais atender essa demanda. Não só por essa questão, né, sexual, que muitas vezes é colocada pela sociedade. Eu entendo que, né, cada um trabalha da sua forma, como que você quer, faz o que você quer, todo mundo tem esse livre-arbítrio, mas que não faz sentido para aquele que está pregando, né, a palavra de Deus nas suas ações. Aquele que tem uma intencionalidade... Exato. Diferente mesmo pro lado de cura física, mental, espiritual, que era isso que a gente estava falando, né? Isso. Então, assim, é como a Michelle perguntou, como que você faz isso durante o seu dia a dia? Todos os dias eu acordo e eu penso, Senhor, que todas as mulheres que entrarem no meu caminho, que elas possam ser abençoadas com o meu trabalho e que elas possam, através do meu trabalho, também abençoar outras pessoas. E hoje, a minha escolha de ter, né, saído lá de estética e ido para a área do bem-estar e da saúde é porque nenhuma mulher hoje entra no meu atendimento com o mesmo semblante e sai com outro com o mesmo semblante. Ela sempre entra com uma cara às vezes um pouco mais cansada, mais, né? Isso. Na hora que você vê ela, você fala assim, e nossa... quando você vê pós-sessão, ela sai revigorada. Um dia eu tive uma gestante, ela chegou, eu falei assim, eu vou ter que fazer isso. Ela chegou, eu falei, tira um selfie. Ela pegou lá o celularzinho e fez assim. Aí eu falei, isso, tá bom, pode tirar. Na hora que terminar a sessão, você vai fazer o mesmo selfie. Ela, tá bom. Ela fez. Ela falou, Jéssica, não parece a mesma mulher. Inclusive, Marcela, vou te mandar esse vídeo pra você assistir, você vai falar a mesma coisa. Ela chegou cansada, ela chegou, né, com várias demandas emocionais, porque a gestante passa por muita transição, e quando ela saiu renovada. Ela saiu com uma cara animada, feliz, ela podia estar lá com a olheira dela, ou o que fosse, mas não era só físico, sabe? Eu falo que vai além disso. Então, quando o toque ele é intencional, você coloca essa intenção e segue. Seja para, né, uma dor que ela tá ali física, de fato, que está trazendo um desconforto, mas também às vezes num momento de conversa, de diálogo. Então você sempre fala assim, Senhor, sim, eu quero tocar me usa como ela, teu mas instrumento. Me usa para né, para como cura, me sempre. usa para que ela saia daqui abençoada, para aquilo que ela esteja precisando eu consiga. Que seja de, né, fato um refrigério as minhas mãos trabalhar. todo. Ai, que benção. Porque gente, assim, quando você isso muda, essa é a intenção. Essa Isso é a intenção. Então, quando você tá ali, dificilmente, tá? Vou falar que isso, eu sou humana, gente. Vou falar que eu não estou cansada, que eu tenho uma filha de 2 anos que me deixa, às vezes, nossa, tô mas quando você ora e... Mas quando eu oro e quando eu vou pro meu atendimento, eu peço, Senhor, me abençoa para abençoar. Porque eu sei que na hora que ela sair dali, você fica com a energia da pessoa. Não, não tem isso. Eu falo que não é... porque todo mundo fala, né? Não tem isso, você não carrega nada. Não carrega. Porque você entregou a bênção e você recebeu algo. Sim, na hora que você olha essa mulher, você fala assim, nossa, ela tá melhor. Olha, é essa energia que fica pra você. Eu renovo sempre no meu início ali, né? Que eu falo que eu estou com geralmente energia. E é engraçado que as mulheres chegam todas lá. Às vezes eufórica, tô atrasada, e meu Deus do céu, e não sei o que. Eu falo, gente, calma, essa energia não vai me atingir. Aí a pessoa olha com a minha cara assim, tipo, que é isso? Como assim energia, né? Mas eu digo, não só a energia do movimento, né? Que a gente sabe que tudo é energia, tudo é intenção, mas também com o lado de tipo, respira. Olha pra você, mulher, você hoje que tá ouvindo aqui, né, esse vídeo, tá vendo esse vídeo, você tem a oportunidade de fazer algo muito importante para o seu corpo, para sua mente, para as pessoas que estão ao redor, né, da sua vida. Colocando o quê? Momentos de respiração, de oração, de intenção, né, para aquilo que você vai fazer. Eu vou fazer uma comida, como a Michelle disse, né, vou fazer uma comida, um bolo. Esse bolo vai abençoar outras pessoas que vão... As pessoas que vão se alimentar dele vão ser abençoadas. Se a gente continuar correndo, não vai dar certo. Não dá. Mas é melhor você parar. Pera, eu sei que tô atrasada. A gente tá atrasada aqui. Mas a gente vai dar um jeito. Não fazer as coisas correndo, né? Apavorado. Porque daí não dá certo. Nós estamos muito no automático. A gente não tá sentindo esse momento. Não percebe. Eu vejo muito assim, ontem mesmo e hoje... Essa era do celular, né, a gente começa a ver conteúdos, e ontem era quase 1h da manhã, eu tava vendo um conteúdo de um médico, e eu achei ele incrível, porque assim, ele teve, né, a graça de estudar em Harvard, de várias universidades renomadas, trabalha no Albert Einstein, e eu fiquei assim, nossa... E ele trabalha com um público específico com obesidade. Daí eu falei assim, nossa, eu atendo tantas mulheres que muitas vezes não conseguem ter esse olhar para dentro como saúde,
e só vem a parte estética. E aí eu falo, depende, porque tudo que tá lá dentro, né, fluir bem, funcionar, vai querendo não, vai reverberar para tudo, né? E se ela tá ruim com ela, também vai trazer isso. E aí eu vejo muitas mulheres, né, que sofrem com sobrepeso, com obesidade, não só mulheres, homens, crianças no geral. E aí ele falou algo que assim me chocou, porque na hora eu falei, poxa, a gente tem que olhar um pouco mais pra gente, né? Eu hoje tô buscando uma vida um pouco mais, né, menos sedentária, com alimentos melhores. Autocuidado, né, Jéssica? Eu falo tanto em saúde. Exato, eu falo tanto em saúde, eu falo tanto em bem-estar, muitas vezes da mente, mas o corpo é o templo, né, do Senhor. E quando esse profissional, né, ele estava falando no vídeo dele, que ele entregava muito, né, para Deus, também a profissão dele, eu falei, nossa, vai casar super com o vídeo que eu vou fazer amanhã com a Michelle, porque eu vi que ele era um profissional de fato ungido. Porque ele também entrega ao Senhor, e no entanto que ele fala que quando a gente está cansado, está oprimido, não se abala, né? Não. Porque quando você tem um propósito, Deus vai renovar mesmo suas forças para você seguir. A Bíblia fala, né, que a gente tem que entregar tudo ao Senhor, né? E o resto Ele fará. Entrega tudo assim. E aí eu vejo hoje, quando eu estou atendendo uma mulher, indiferente das demandas que ela traz, seja emocionais, seja física, né, como dores, então, obesidade, a parte emocional, que está às vezes muito abalada, espiritual, porque às vezes ela até perdeu fé, muitas vezes até nas coisas, eu vejo que ela sai de fato outra pessoa, não porque, é a Jéssica, não fui eu. Eu sempre falo, não sou eu. Tanto que você fala assim, é o jeitinho que você fala. Gente, humanamente, esse serzinho aqui que você tá falando... Você não sabe como eu falo lá em casa. Você não sabe como eu falava antes. É igual eu falo assim, gente, vocês veem eu falando aqui, mesmo que eu tenha... A gente não sabe quando tá os dois filhos brigando aqui. Gente! Você tem que falar, opa... Calma. Eu sou o templo do Senhor. Eu já aprendi com a Kelly aqui, né? Ela tava conversando comigo, falou, Mi, todo sentimento, quando tiver uma raiva, a raiva é o único sentimento que você não fica no ambiente. A raiva você precisa sair. E eu guardei isso daí. Então, quando eu sinto uma raiva, eu fecho a boca, saio, vou orar, silenciei, orei, pra depois voltar. Senão a gente acaba, sabe, gritando com o filho, batendo em alguém. Perde nesse sentimento. Acaba falando alguma coisa mais. Isso, então é melhor você fechar. Daí você fala, mas agora eu tenho que fechar a boca. Não, é melhor você fechar a boca pra não ter briga, pra você não dar, né? Não dá margem. Não dá margem. Isso. É basicamente, não vai pecar mais do que você já tá pecando. Querida, né? Isso. Eu fico brincando assim, que às vezes eu falo com Deus. No meu pensamento a todo instante, tô atendendo ali, tô sentindo alguma situação, daí eu falo, ai Deus, eu vou entregar, né, Deus cuida. E eu tava atendendo uma paciente agora, e eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que terminar o atendimento pra eu ir lá. Já tava pensando aqui, né? Aí eu falei, não calma, faz o seu melhor aqui, você vai conseguir fazer o que você tem que fazer lá. Então assim, um resgate, um remember aqui de tudo que a gente conversou, eu acredito que se for, né, pra gente fazer um resumão, mulher, se você tem dentro do seu coração um desejo de trabalhar, que você se dedique inteiramente, intencionalmente para isso. Se Deus está te colocando na sua família, na sua casa, para você ser uma mulher de exemplo, que vai edificar de fato o seu lar, faça de todo o seu coração, com paz, com serenidade. Eu conheci aqui a casa da Michelle, me senti honrada, me senti em paz. Por quê? Porque você sabe que ela faz com amor, mesmo nos desafios, nas dificuldades, ainda está com o joelho no chão. Então isso faz muita diferença. As pessoas que entram na minha clínica, né, lá no atendimento, elas falam, Jéssica, eu já tô aqui, olha, com sono, eu tô relaxando. Mas por quê? Não é só o ambiente que eu proporcionei, né, físico, mas é a parte já do antes, é a preparação. Né? Tem um sonho, ainda está ali meio difícil para eu realizar ele nesse momento, planeje, se organize, encontre pessoas, formas, lugares que possam ir te orientando, te dando esse respaldo, né? Tô com um desafio em alguma outra demanda da minha vida, busca ajuda, pessoas que possam de fato te orientar, te dar esse respaldo, né? Porque a gente fica perdido às vezes mesmo, vai atropelando, vai deixando a vida. Eu vi até uma outra coisa assim que ontem eu fiquei bem chocada, que eu tenho um canal que um rapaz, ele pergunta, você acredita em Deus? Aí a pessoa fala, não. Eu acredita? Sim.
E aí eu fiquei impressionada com um menino de 18 anos que ele pegou e falou assim, que ele não acreditava em Deus e que ele perguntou, qual que é o seu objetivo de vida? Ah, viver. Não tem objetivo de vida. Eu fiquei, Jesus, cuida, né, dessa humanidade. Abre esse olhar, né? Porque tá cega, né, Jéssica? É pela idade? Não, não é pela idade. A pessoa já não foi desde, né, da concepção, às vezes, desde a criação e toda a vida dela, cuidando, né, desse lado tão precioso que é a nossa fé. Então, assim, não perca a fé, siga os seus caminhos quando sentir paz no seu coração, não faça nada também pelo impulso, né? Porque não adianta, você pode ter às vezes uma resposta que vai ser pior, né? Sobre essa reação que você vai, nessa ação que você vai ter uma reação às vezes que não vai ser boa. Então, assim, cuide desse interno, dessa alma que tá aí dentro, né, de você. Você é o templo, então, do Espírito Santo de Deus. Então, cuide desse templo. Pare mais vezes durante o dia e respire. Respira. A Jéssica tá aqui, ela tá dando várias dicas, né? E igual no planner, gente, que eu preparei, ela tocou nisso aqui. E no planner tem esse momento onde você coloca, que você traz assim, quais as coisas que eu vou agradecer hoje? Como eu tô me sentindo hoje, sabe? Esse olhar que às vezes a gente tá correndo tanto e a gente não sabe o que eu sinto. Então, de você olhar e falar assim, nossa, deixa eu ver como foi minha semana, como eu me senti, sabe? Você trazer e colocar isso pro Senhor, né, Jéssica? É mais comum do que eu gostaria nos meus atendimentos ouvir as mulheres quando eu tô massageando, elas falam, nossa, tô com dor aí, mas eu nem sabia. Eu falo, não é que você não sabia, é que você se acostumou com a dor. E muitas vezes a gente se acostuma com as dores da vida. E quando o outro toca, você mas daí às vezes a gente vai carregando tanta coisa. E aí eu trago isso pra, né, essa analogia do que às vezes eu tô tocando intencionalmente, tentando mostrar pra ela que tá doendo ali, mas não é isso, essa dor. É a dor que muitas vezes ela carrega dentro de si e não percebe porque tá no automático, porque todo mundo fala que é normal, que é comum. E não é isso. Não, e vai continuar. E às vezes a gente não vai saia do automático. A gente tem que se reconecte com você mesmo, sentir, com a palavra de Deus. Tenha um momento, respira, gente, é dádiva, gente. Eu tô aqui, eu tô sentindo esse ventinho. A Michelle queria fechar a janela, ela falou, não, deixa eu sentir o vento do Espírito. Exato, porque tudo isso, gente, é Deus. Hoje eu olho pra tudo. É assim, é Deus. É tudo é Deus. Não tem como, a gente não tem explicação. Depois que tudo que nós temos é dele, né? A gente só... É dele, é por tudo ele, dele. Tudo. Então, assim, hoje estar dentro, né, da mesa com as mulheres influenciadoras é um presente mesmo na minha vida. Antes eu ficava, ai meu Deus, vou deixar de atender nesse dia. Não, hoje eu organizo a minha agenda e falo, eu vou, porque eu preciso. E através... É tão benção, né? A gente conversa, a gente coloca... Porque cada um de nós tem nossas dores. Não é que a gente tá em Cristo, né, Jéssica? Que a gente não tem dores. Não. A gente passa por dificuldades. As demandas continuam, gente. E é uma mesa onde a gente pode se abrir. Às vezes a gente quer conversar, sabe? Você correu a semana inteira, trabalhou, né? E é uma mesa, assim, onde essas mesmas mulheres... Teve até uma que falou, né? A Lídia, ela falou assim, Michele... é tão bom vir aqui, porque assim, a gente às vezes entrega tanto, e eu venho aqui pra receber, pra conversar. Precisa, né? E a gente precisa, e a gente tem que olhar com esse olhar, né? Porque a gente precisa ser reabastecido, é igual um carro. O carro você não precisa colocar gasolina, não precisa trocar óleo. Nós também, às vezes a gente tá só entregando. Ainda mais a mulher, né? No cotidiano, no geral. Quem mais, né, trabalha, quando ela quer trabalhar fora ou precisa trabalhar fora. Aí os deveres de casa, a gente pega mais tudo pra nós, esposa, né, mais mãe, são muitas, né, funções que nos são, né, nos dadas e nós só vamos abraçando. E muitas vezes a gente tem que falar, opa, calma, dá uma pausa, vamos fazer o processo reverso. Onde que eu preciso cuidar para poder cuidar melhor? Esse é o meu lema de sempre. Para cuidar das pessoas, eu preciso me cuidar. Então, eu vou no meu fisioterapeuta, eu vou na massoterapia também, ser atendida. Eu faço momentos. Você tá na academia? Também vou na academia. Que é muito importante, né? Tudo, academia, gente, é saúde. Eu quero dar o melhor para aqueles que eu amo. Mas eu preciso primeiramente me amar, senão eu não vou conseguir fazer isso. Ninguém dá nada, a gente escuta muito isso, parece clichê. Ninguém dá nada que não tem. Você vai me dar uma água se você não tem água na sua casa, né? Não tem como. Você vai dar amor se você não tem? Se você não, né, não sabe, nunca teve, como é que você vai dar isso? Você tem que aprender. Então, eu acho que é isso, Mi. Fico muito feliz pelo convite. Quero, inclusive, assim, né,
declarar mesmo sobre a vida de cada mulher que vai assistir esse vídeo, que ela será abençoada, que ela terá, né, toda a clareza, que todas as camas, né, que tiverem sobre o olhar dela, por ela mesma, pelas pessoas que estão ao redor, para que elas possam sentir no coração o desejo, primeiro, né, de serem pessoas melhores, mas acima de tudo, que a vontade de Deus possa ser cumprida na vida dela. E não só na sua, mas na nossa vida que também estamos aqui. Agradeço também, né, pela oportunidade que Deus deu de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a minha história, mesmo que rapidamente. Ai, mas foi uma delícia, né? E foi o assunto que o Senhor deu. Eu sempre oro e falo assim, foi o chave. Sim. E que Deus possa abençoar mesmo, né, as outras pessoas ainda que virão, as pessoas que estão envolvidas na produção também desse, né, conteúdo. Amém, e que venham muitos mais, gente. Porque... Quem sabe outra pessoa pode estar aqui e você que está assistindo aí pode estar aqui também. Ó, isso, porque nós todas somos essa mulher de influência, né? Todas nós temos algo a entregar, né, gente? Eu sempre brinco quando as mulheres falam, eu tô num grupo que é das mulheres que são influenciadoras. Influenciadora do quê? Você é influenciadora? Eu sou assim! Sou influenciadora de Cristo, eu falo da palavra dele pra ai, todas as gente, pessoas. que lindo. E olha a Jéssica falando isso. Eu, no início, quando Deus deu esse nome, eu falava assim, Senhor, mas esse nome parece um nome tão mundano. Mas ele falou assim, não é influenciadora do mundano, é influenciadora de Cristo, é diferente. Então, às vezes, a gente olha lá, a influenciadora tal. Não, a gente é influenciadora também, mas é influenciadora de Deus. Né, da palavra de Deus, principalmente, né? E é com as nossas afalações, e não só no falar, porque senão também palavras sem ação não tem. Nós temos que viver, né? Tem que viver. E é isso, gente. Então é isso, mulheres. Muito obrigada pelo seu tempo. Que Deus te abençoe. O assunto que a Gê trouxe aqui foi do Senhor. E com certeza, eu tenho certeza que muitas mulheres estão passando por isso. Às vezes estão cansadas psicologicamente. E que o Senhor esteja te dando sabedoria, dando discernimento. Pega um papel, anote tudo. Eu quero mudar de área, eu sempre quis fazer isso, eu não consigo agora, mas como que eu posso, né, Jéssica, conseguir isso? E o Senhor, Ele vai fazer. Às vezes parece impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Tá bom? Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.